Olá, meu nome é Paulo Wagner e eu tô aqui para gravar alguns vídeos, na verdade, sobre o método Zettelkasten, que é um conteúdo que eu tenho desenvolvido um relativo interesse, né, por ele durante algum tempo atrás, certo? Então aqui eu decidi apresentar a minha noção, o que eu entendo por esse método. O método Zettelkasten é um método alemão que foi desenvolvido pelo sociólogo alemão, né, Niklas Luhmann. E esse método, segundo ele próprio, o tornou muito produtivo academicamente. Então, o Niklas Luhmann, ele escreveu dezenas, na casa de 60, 70 livros e 600 artigos científicos. Eu vou entrar em mais detalhes nisso no próximo vídeo, mas ele foi muito produtivo academicamente. E aí, esse método, como ele atribui a produtividade dele ao método Zettelkasten, acabou desenvolvendo o interesse dos seus colegas e aí acabou se espalhando esse interesse por esse método que se chama Zettelkasten, né? Zettelkasten é uma palavra alemã que significa basicamente caixas de notas, porque o Niklas Luhmann ele usava um móvel, né, que era enfim, uma espécie de um gaveteiro, só que essas gavetas eram específicas para guardar fichas de papel. Zettel significa ficha, card, nota, e Kasten, caixa. Então, esse Zettel, ele significa notas como essas fichinhas de papel que a gente encontra em papelaria, né? E era a forma que ele usava para criar o seu Zettelkasten. Hoje em dia, obviamente, a gente tem várias ferramentas digitais e, bom, a não ser que a pessoa goste muito do analógico, é muito mais vantajoso no sentido de você economizar esforço, você manter um Zettelkasten digital, escolher uma ferramenta e manter. Ou, enfim, manter independente de ferramenta, porque também é possível. Essa palavra Zettelkasten, quando fica, enfim, a tradução dela para o inglês seria Sleepbox, que tem basicamente o mesmo sentido, mas é comum você ver ou Zettelkasten ou Sleepbox. Você também mantém o mesmo padrão, né? Sleep é uma forma de ficha também, nota, certo? Deslizante também, porque quando você atua com um monte dessas fichas aqui para você revisar, você acaba meio que puxando uma entre a outra e tem esse sentido de deslizante também é uma tradução possível. E box, caixa, né? Caixa de fichas. A definição que eu mais gosto do Zettelkasten é que ele é uma ferramenta pessoal para você pensar e escrever. Então, basicamente, a proposta é escrever, né? Você pensar melhor e escrever. Então, várias pessoas podem ter interesse no Zettelkasten por vários motivos diferentes. Então, você pode ter interesse no Zettelkasten porque você está fazendo uma pesquisa acadêmica e, enfim, ao final da sua pesquisa você vai produzir um artigo. Ou você tem interesse porque você, enfim, é autor de livros e aí você quer organizar, né, pensar sobre esse material e organizar para que ele, enfim, ao final auxilie você na produção de um livro. Ou você pode ter interesse em manter um Zettelkasten para organizar suas ideias e escrever posts, né, em um blog que porventura você venha ter. Ou para escrever roteiros de vídeos que você grava para o seu canal, enfim, de algum streaming de vídeo. Pode ser vários motivos, ou só porque você quer organizar o conhecimento, digamos assim, você está enfim, cursando o colegial ou a graduação e você quer organizar esse conhecimento que você está que você está consumindo, para que porventura você consiga escrever um trabalho acadêmico, né, de forma mais fácil
ou até o TCC. Então, assim, você pode até começar sem um objetivo de escrever algo, mas sabendo que você futuramente vai escrever. Deixa bem claro aí que ele é uma ferramenta pessoal, então não é uma ferramenta que você pode pegar de outra pessoa e utilizar, não funciona. Você tem que produzir esse material, né? Porque, enfim, ele só funciona se você escrever com as suas palavras e for desenvolvendo a base de conhecimento e ela for crescendo, senão não funciona. Então, ele possui uma característica que é fundamental, que é a hipertextual, né? Ou seja, você cria notas que se correlacionam através de ligações diretas, né? Formando uma espécie de uma teia de conhecimento, né? Então, você tem teias, tipo, pode pensar até em teia de aranha, né? Você tem aqueles nós que são conectados formando uma teia, né, que se conectam com outros. Então, bom, esse é uma definição que eu gosto do método Zettelkasten. Ele foi tirado de um post do blog, né, do site zettelkasten.de, que é mantido pelo Christian e o Sasha. Tem, tem uma parte lá de introdução ao método Zettelkasten em inglês. Então, essa definição. O importante é você fixar que as características do Zettelkasten é que ele é pessoal e ele enfatiza as conexões. Então, diferente de outros métodos que você destina-se a reunir e colecionar notas e até porventura categorizá-la, ele enfatiza a questão da conexão entre as notas. Então você joga a nota tudo num lugar só e conecta essas notas. Então essa é a característica aí fundamental do método Zettelkasten. Então o método Zettelkasten ele enfatiza a conexão. Com relação à vantagem do método Zettelkasten, claro, vantagem sempre em relação a algo, né, ou outro método no caso. Então, se você comparar com o método tradicional de tomar nota, então se você pensa que para fazer um TCC, uma dissertação, um artigo, o método tradicional seria você escolher o tema, começar a pesquisar sobre aquele tema, tomar notas, né? E aí depois escrever o seu artigo. Termina esse tema, escolhe outro, você tira essas notas e repete o mesmo procedimento. O método Zettelkasten não, você estuda, toma nota e cria ligações entre as notas e ao final você escreve o seu artigo. E aí quando você estuda outro porventura, né, você vai fazer outro artigo ou escrever outro post, que você estuda outro assunto, você toma notas, coloca tudo junto e aí você consegue, em alguns pontos, criar ligações de um conteúdo para o outro. Então você cria ligações até então inesperadas de um conteúdo que você já estudou anteriormente com um novo conteúdo. Então, isso é o que torna ele bem interessante. E aí estipula-se, né, vantagens que ele tenha sobre esses outros métodos de anotação, né? Então, ele possibilita que você pense melhor através das conexões de notas. Então, se você pensa num problema grande, você vai ter dificuldade de pensar nele como um todo. Agora, se você pensa no problema em várias notas que estão conectadas, você vai conseguir abordar um problema complexo de forma a torná-lo mais simples, porque você pensa nele de forma isolada e você monta ele através das ligações. Então essa parte de conexão ele melhora o pensamento. Você tem, obviamente, a possibilidade de enfrentar problemas maiores e mais complexos do que você teria, claro, ao longo do tempo, devido à conexão e à criação de uma base de conhecimento. Ele também possibilita o desperdício de esforço, já que essas notas você mantém e você pode usar uma nota que você escreveu há 5 anos atrás
Você pode usar atualmente num projeto que você está desenvolvendo. Ele também aumenta, né, o tamanho. Ele é capaz de aumentar o tamanho do próprio Zettelkasten para você acomodar mais notas. Então, essa é uma vantagem do que um sistema rígido. Por exemplo, você toma nota num caderno e você, sei lá, você está estudando vieses, por exemplo, da mente, né? Você estuda ali durante uns meses e aí, digamos que daqui a alguns anos você volta a estudar isso. Você não tem como aumentar naquele caderno, se você já esgotou o tamanho físico do caderno. O Zettelkasten não, como ele é modular, você tem capacidade de expandir ele para acomodar uma vida de estudos, né? Bom, outra vantagem dele é que ele aumenta a produtividade, ele basicamente tem a possibilidade de aumentar a sua produtividade acadêmica, né, como foi o caso de Luhmann. Embora Luhmann não é exatamente só o Zettelkasten que explica a produtividade dele, né, eu vou abordar esse assunto em vídeos futuros. Outra vantagem do método Zettelkasten é que você elimina aquele pânico, aquele medo que você tem de ter que escrever um artigo, né, que você encontra a tela em branco, seja do Word ou qualquer outra ferramenta de editor de texto que você utilize, que você encontra a tela em branco, né? Então, o medo da página em branco, o medo da tela em branco, porque você não vai ter esse problema com o Zettelkasten. Porque você vai escrever ao fim do processo e o processo de escrita, na verdade, se torna um processo de edição. Porque você seleciona notas dentro do seu Zettelkasten e cada parte do artigo vai ter uma determinada quantidade de notas que vai compor aquela parte e você só pega essas notas e vai agrupando e editando e revisando. A fase de escrita, que é o processo final da criação, da elaboração do seu material, ele fica bem mais fácil, né? Com relação às características do Zettelkasten, né, ele tem que possibilitar a criação de link. Existem duas formas para você criar essa teia de conteúdo, né, entre as notas. Você pode usar links diretos, que algumas ferramentas proporcionam, e aí seria só no tecnológico. Então, por exemplo, tem o Obsidian, que você cria links diretos, o Notion, você tem o Rowan Research e outras ferramentas que você cria link direto entre notas. O Evernote também é possível você criar, é um pouco mais difícil do que essas outras que eu acabei de mencionar, mas você cria link de uma nota específica para outra nota, certo? E você tem outra forma, que é a mais recomendada, que é parecida com a que Luhmann fazia, né? Porque essa outra forma ela é mais robusta ao longo do tempo, porque você garante que o seu Zettelkasten seja a prova de futuro, ou seja, se você está usando uma ferramenta hoje para manter o seu Zettelkasten e essa ferramenta é descontinuada, você garante que você pode usar em outra forma. Essa outra forma de criar link se chama pesquisa de texto completa, que basicamente você coloca um identificador Zettelkasten em uma nota, né? Eu vou explicar tudo isso futuramente, e na hora de você recuperar esse link, você tem um campo de pesquisa e você pesquisa por esse identificador, e aí essa pesquisa vai fazer uma busca tanto no título das notas, né? que é o mais comum de pesquisas que tem, mas também vai pesquisar dentro do conteúdo da nota. E aí ele vai retornar a nota que tem no título esse identificador, que é a nota que você fez o link direto, e todas as notas que criam link para essa outra nota. Então é uma forma de backlink também, né? Então tem essas duas formas, mas enfim, teve uma forma de hipertexto, é uma característica importante, né, essencial no Zettelkasten. A outra é que as notas tenham
uma única ideia, e aí você possibilita o hipertexto, né? Porque você tem uma nota com várias ideias, você pode ligar aquela nota com todas as outras notas do seu Zettelkasten. Aí, obviamente, não tem sentido, né? Se você liga uma nota com sim, você liga muitas notas com todas as notas, você não cria uma teia, você cria uma bagunça que fica difícil de você organizar, certo? Então, cada nota uma ideia. Isso se chama princípio da atomicidade, né? E outra é que ele é pessoal e intransferível, digamos assim, é que nem escova de dente. Não faz sentido você pegar o Zettelkasten do Niklas Luhmann, você pode até pegar como exemplo para recuperar alguma coisa, para fazer uma citação, já que ele é público, né, está disponível na internet, mas de forma nenhuma ele vai, enfim, ter o papel que um Zettelkasten pessoal que você desenvolve teria. Pergunta, o que você adiciona no Zettelkasten, né? O que adicionar? Bom, você pode adicionar muita coisa, mas você tem que ter um critério do que adicionar para você não adicionar tudo e você dificultar o seu processo de recuperação. Então, algumas ideias que você pode adicionar vai depender da função que você quer que o Zettelkasten tenha para você. Então, uma pessoa que tem o Zettelkasten para, por exemplo, um acadêmico que tem o Zettelkasten para desenvolver pesquisas e escrever artigos, ele só vai ter notas lá dentro que possam ser usadas nos artigos que ele vai escrever, né? Já uma pessoa que vai escrever posts só vai ter notas que possam ser usadas nesses posts, né? Então, se você tem uma ideia estrita, digamos assim, de por que você está usando o Zettelkasten, para que você quer ele, você pode ter uma noção mais clara do que você vai adicionar no Zettelkasten. Então, de forma geral, eu que ainda estou um pouco aberto com relação ao Zettelkasten, eu adiciono teorias, então, sei lá, teoria na minha área de Norton, de Thevenin, que são formas de análise de circuitos elétricos. Você pode adicionar modelos modelos que representam alguma coisa real, certo? Definições, né? Enfim, dispensa explicações, argumentos, que é um pouquinho mais complicado. É muito utilizado em quem trabalha com filosofia, sociologia e outras ciências humanas, né? Então, é uma parte mais complicada porque o argumento às vezes ele tem premissas e enfim e outros componentes que acaba dificultando o princípio da atomicidade, mas dá para fazer também, embora a nota às vezes fica um pouco maior, mas eles tratam de um argumento, contra-argumentos, né, que são argumentos contrários a um argumento anterior. Enfim, que aí também entra no mesmo tópico de argumento. Você pode também adicionar fatos históricos, é muito. Ou, enfim, não precisa ser histórico, né? Isso é muito útil para historiador, né? Você adicionar fatos, você pode adicionar analogia. Então, eu sou professor, então analogias eu gosto de adicionar porque me ajuda a explicar um determinado ponto ao, ao aluno. Então, você tem uma definição, sei lá, de circuitos magnéticos. Então, às vezes eu uso a analogia de circuitos elétricos. E tem outras analogias que não são tão claras e não são tão comuns, que eu acabo pensando na hora que eu estou trabalhando determinado assunto e que na hora de explicar um conteúdo é muito útil. Então, eu gosto de colocar analogias, né? Exemplos também, não exemplos de, enfim, de questões de exemplos, mas exemplo de aplicações, enfim, tutoriais de como fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, como analisar um circuito elétrico usando as leis de Kirchhoff. Então, eu gosto de colocar uns passos porque ajuda também a explicação para os alunos. Então, você tem lá, primeiro faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo. Eu chamo isso de tutoriais, né? E conclusões de artigos científicos que porventura eu esteja estudando para desenvolver pesquisa,
enfim, muito útil. Bom, e aí, outro ponto importante é você perceber que o Zettelkasten, de preferência, você comece ele de forma simples. Sei lá, escolha um software, que aí eu vou mostrar como escolher um software, quando a gente entender melhor sobre um Zettelkasten, e começa a criar notas. Por quê? Porque o Zettelkasten, ele, de início, ele não precisa ser complicado. Você começa a tomar nota, sei lá, ver como é que cria um link de uma nota para outra, que você tem a relação direta. E aí você vai aprendendo os métodos e, assim, a forma de você melhorar isso, conforme ele vai criando uma massa crítica que possibilite você organizar e recuperar esse conhecimento e conectar de uma forma mais rápida, né? Então, o Zettelkasten ele precisa de alguns anos para atingir uma determinada massa crítica, né? Até então ele vai funcionar como um mero container de notas, né? De onde você pode colocar e recuperar informações. Isso muda quando você aumenta, né, tanto em quantidade de notas quanto em complexidade de tanto de informação quanto de conexões, né? Isso é uma citação do Niklas Luhmann num artigo que ele escreveu especificamente sobre o Zettelkasten, que em inglês se chama Communication with Zettelkasten, né? Comunicação com o Zettelkasten, porque ele tratava muito o Zettelkasten como um parceiro de comunicação, onde ele conversava com ele, né? Esse artigo original é em alemão, mas eu vou deixar a referência embaixo aí, tanto desse quanto do outro artigo que eu falei, né? O conselho número 1 do artigo Introdução ao método Zettelkasten do site zettelkasten.de é você não tentar usar todos os métodos desde o início. Então, sei lá, vou falar de algumas notas depois, nota de estrutura, nota de visão geral, enfim. E aí você não tenta fazer isso, você tenta fazer o básico de início. Colocar a nota e fazer umas ligações entre notas, só. Essas práticas mais avançadas, elas só são úteis quando você tem muitas notas, né? Então, algo em torno de 1000 notas, segundo esse artigo. Bom, e aqui eu finalizo esse vídeo, né? Sobre o método Zettelkasten. Para compor esse vídeo, eu usei essas duas referências, né? Embora eu tenha lido outros materiais, mas para simplificar, deixo essas duas referências, que é Introdução ao método Zettelkasten, né? E Comunicação com o Zettelkasten, o Sleepbox, de Niklas Luhmann. E aí a gente se vê num próximo vídeo, né? Caso você tenha gostado desse vídeo, peço que, enfim, se inscreva aí no canal e curta para quando eu postar os próximos você ser avisado, né? Bom, obrigado e até mais.